Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A Sura do Tempo. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelo tempo. Por certo, o ser humano está em perdição. Exceto os que creem e fazem as boas obras e se recomendam mutuamente a verdade e se recomendam mutuamente a paciência. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas e mensageiros enviados por Deus. Queridos irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude para aproveitar esse conhecimento e colocar, inshallah, na nossa vida, na prática da nossa vida. Estamos vivendo alguns momentos muito especiais nesses dias e nesse mês agora que entrou, o mês do Sha'ban, é um mês muito especial para a gente, inshallah, se purificar e se preparar para o mês do Ramadã, inshallah. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala que dá para nós essa chance, essa dádiva, atingir o mês do Ramadã, porque é uma grande dádiva quando a pessoa atinge esse mês, alcança esse mês e pratica as adorações, o jejum e todas as outras boas ações. Então, só atingir, alcançar esse mês é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, sempre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fazia uma súplica, pedindo para Allah subhanahu wa ta'ala que ele atinja o mês do Ramadã, que não morre, quer dizer, antes do esse mês chegar. Porque quem atende, quem alcança esse mês, inshallah, ele vai ter uma purificação geral. Ele vai sair desse mês como se fosse recém-nascido. Nós precisamos disso. Mas agora, antes do Ramadã, já começou agora o mês que antecipa o mês do Ramadã. Esse mês também é um mês muito importante que o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre valorizava. O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca ele completou um mês fazendo o jejum, ou fez jejum do mês inteiro, a não ser o mês do Ramadã. O resto do ano, ele fazia as segundas e as quintas-feiras e os 3 dias que ficam no meio do mês, 13, 14 e 15. Isso o profeta sallallahu alaihi wasallam acostumava fazer. Mas quando veio o Sha'ban, aí o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia quase inteiro, quase. Nunca ele completou, mas ele fazia o jejum muito durante o mês do Sha'ban. Aí o Aisha
radiyallahu anha, perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por que fazia isso, por que fazia muito jejum dentro do Sha'ban. Aí ele respondeu uma coisa muito importante, que eu quero que a gente também faz essa coisa hoje. Uma coisa muito importante da nossa vida, do nosso ano. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu que durante o Sha'ban, em todos os anos, no mês do Sha'ban, as ações do ser humano, as ações de você, suas ações, vão ser apresentadas para Allah subhanahu wa ta'ala, para o nosso Criador. Tudo o que você tinha feito durante o ano inteiro, até hoje, até esse mês, porque o mês começa com Ramadã, o ano, mas todas as suas obras, tudo o que você tinha feito durante esse ano, vai ser apresentado nesse mês. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu assim, que eu gostaria que quando as minhas obras, as minhas boas ações vão ser apresentadas, elevadas ao nosso Criador, que isso seja enquanto eu fazendo o jejum. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala vai olhar para essas ações, aí que enquanto eu fazia o jejum. Então, o que eu quero dizer, irmãos? Que imagina uma pessoa respeitada que quer ver seu perfil. Se você está rezando e uma outra pessoa que você respeita, que você valoriza, vamos supor seu pai, por exemplo, ou alguém, um amigo seu, está olhando para você. Aí normalmente as pessoas fazem o quê? Eles dão um certo cuidado, né? Está olhando para mim, então vou tentar aperfeiçoar a minha oração. Esse é um fato. Outro fato, quando a pessoa faz um pecado, tomando cervejinha lá na esquina, né? E passou outro amigo, aí ele fica escondido, ele tenta esconder, né? Fica para ninguém ver ele naquela situação, porque ele sabe que isso é proibido, que não pode fazer. Então, a gente leva em consideração esses olhares. Quando alguém olha para você, uma pessoa que você respeita, a gente tem um costume entre nós, né, que é o filho, ele respeita o pai, ele não fuma na presença do pai dele. Uma forma de respeito, ele espera o pai sair ou ele sai. Para quê? Para que falta de educação, falta do respeito, aí ele tenta não fazer aquilo quando o pai dele é presente. Ou qualquer outra pessoa, pode ser seu amigo, pode ser uma pessoa querida, uma pessoa que você não quer que ele veja você nessa situação. A gente sempre leva isso em consideração, que, olha, ele está olhando para mim, eu não vou fazer aquela coisa, né? E agora, o profeta sallallahu alaihi wasallam, dizendo para você que suas obras vão ser desse mês apresentadas a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a gente tem que levar em consideração isso também. O que você quer ser apresentado para Allah. Por isso, irmãos, esse mês, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma prestação da conta. A gente tenta fazer uma prestação da conta, fazer um levantamento para nossas ações. Se você tinha feito uma coisa errada, antes de ser elevada ao nosso Criador, você tem agora como se arrepender, apagar essa coisa. Isso que é importante, irmãos, antes do Ramadã, antes do mês do Ramadã chegar. Se você tinha feito uma coisa errada, tinha cometido um pecado,
Aí agora esse mês, um mês para você se arrepender e apagar, para não ser esse papel, essa ação que você tinha feito apresentada e levada ao nosso Criador. Então, irmãos, isso aqui é um fato que a gente tem que ver, que esse mês Allah subhanahu wa ta'ala vai olhar para tudo que você já tinha feito durante esse ano. No dia do juízo final, também, quando os livros eles vão ser distribuídos, cada um vai pegar o seu livro, tudo o que você já tinha feito durante a vida vai ter anotado, vai ser tudo anotado, tudo escrito. Quando isso vai acontecer? Quando cada pessoa vai ler seu livro. Quando você recebe seu livro na mão direita, isso é um sinal bom, que inshallah você vai passar. Quando a pessoa recebe o livro na mão esquerda, isso é um sinal ruim, que ele vai prestar contas. Aí o que tem no livro? Tudo. Aí a pessoa pega, e hoje mais fácil a gente entender isso. Como as nossas ações hoje estão registradas, tudo está registrado. Tem câmeras, tem vídeos, tem tudo. O que você faz está registrado. Nós registramos isso. Imagina o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós conseguimos fazer isso agora na nossa vida, registrar tudo e colocar tudo num pendrive. Você pode colocar uma biblioteca que tem milhares, uma coisa, arquivo bem assim, bem pequeno, e que tem muitas coisas. Então, no dia do juízo final, vai ser apresentado para você esse livro. Tem anual, que Allah subhanahu wa ta'ala vai ver todo ano no mês do Sha'ban, e tem aquele dia onde você vai prestar contas no dia do juízo final diante do seu Criador. Aí a pessoa fica lendo naquele livro. Quando ele vê uma coisa boa, ele fica feliz. Quando ele uma boa ação que ele já tinha feito, que ele já fez na vida, no dia tal, na data tal, aí o rosto dele ele fica iluminado. Caso contrário, ele fica aquela cara, sabe, como fechada. As pessoas já sabem. Quando a pessoa faz uma coisa errada e olha para o rosto dessa pessoa, ele aparece. Aí pergunta, subhanallah, todas as coisas aparecem no rosto da pessoa. Quando a pessoa tem medo, aparece, né? Aí pergunta, por que você está com medo? Ele fica todo amarelo, Se ele está feliz, aí também aparece na cara, no rosto dele. Se ele está com raiva, também aparece na cara dele. Se está com vergonha, também aparece no rosto, subhanallah. Por isso todo sentimento aparece. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ, que no dia do juízo final tem rostos que vão ser iluminados. Por quê? Porque ele vai ler aquilo. Ou no dia tal, alhamdulillah, eu estava na mesquita, participando na aula, eu rezei o Isha, participei na aula. E quando você lê isso, aí você fica feliz, vai ter sorriso de alegria. Aí todas as pessoas que estão no seu redor vão saber, ele está lendo uma coisa boa. Ele vai lembrar que, olha, alhamdulillah, ele vai agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Graças a Deus que estava na mesquita naquele dia. Poderia estar em outro lugar, poderia fazer outra coisa, mas quando você vê aquilo que você já tinha feito, aí você agradece a Allah subhanahu wa ta'ala que te ajudou de deixar tudo e vir para participar e te ajudou para fazer uma coisa boa. E quando vem aquela coisa ruim, também a mesma coisa, e fica preocupado, como eu vou apresentar, como ele fica envergonhoso. Aí
precisa a gente fazer, irmãos? Sempre faz um levantamento, prestar conta com si mesmo. Não precisa. Iqra kitabak, Allah subhanahu wa ta'ala diz, no dia de juízo final você vai ser juiz para si mesmo. Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Que só leia seu livro e você vai se julgue. Faz julgamento para si mesmo. Se o seu livro está cheio de coisas ruins, aí não tem como. Você tem que pagar tudo. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou uma vez sobre o falido. Vocês sabem o falido? O falido, como o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou, não é aquele que ele não tem nada no bolso. Os companheiros responderam que o falido entre nós, aquele que não tem dinheiro, quebrou, não tem mais nada no bolso. Esse é o falido. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou, não, o falido da minha nação é diferente. O falido da nação do profeta Muhammad, quem? Aquela pessoa que vem no dia de juízo final com muitas boas ações. Imagina a situação. Já tinha praticado muitas orações, fazia muito jejum, fazia muitas caridades, mas o problema dele é que ele era uma pessoa injusta. Vem com muita injustiça, sobrecarrega muita injustiça com ele. Aí vem, ele bateu naquele, roubou aquele, ele machucou aquele. Então, no dia de juízo final, Allah vai ser o juiz. Aí o que vai acontecer? Ele vai manter a justiça, vai devolver para cada um o seu direito. Qualquer coisa pode ser bem pequena, mas Allah subhanahu wa ta'ala é justo, vai devolver para o dono dessa coisa. Aí, o que vai acontecer? O nosso querido, o nosso irmão, que ele tinha feito muitas coisas boas, mas mesmo assim vai ser falido. Por quê? Porque ele vai devolver tudo aquilo que ele tinha feito para as pessoas. Porque no dia do juízo final não vai ter dinheiro, não tem moeda, não tem nada. O que ele vai devolver? As boas ações dele. Uma coisa bem perigosa, que você vai pagar a sua peregrinação, as suas orações, seu jejum. Então, por isso tem que fazer essa prestação de contas. Se você tinha feito uma coisa errada com alguém, liga para ele. Hoje não custa nada. Pode resolver pedindo desculpa. Ele pode te perdoar. Se você tem uma dívida, tem um problema, já tinha falado mal de alguém, tinha ficado injusto com alguém, aí o que você tem que fazer? Liga, vai, visita e devolve o que você pegou dessa pessoa ainda nessa vida, porque no dia do final não vai ter nada para você devolver, a não ser suas boas ações. Então, a gente precisa pensar muito nisso. A gente cai muito numa coisa que as pessoas acham que o pecado só bebida alcoólica, fornicação, juro, são grandes pecados, mas a gente facilita muito outros pecados que na verdade são grandes também, não são menores, como fofoca, como intriga, como falar mal das outras pessoas. Todas essas coisas são pecados e grandes e deixa você injusto. Uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado, o mensageiro de Allah, sobre o fofoca. O que é fofoca? Perguntaram. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, a fofoca, al-ghiba, quando você fala do seu irmão uma coisa ruim, uma coisa mal. Aí eles perguntaram ao mensageiro de Allah, vamos supor que essa pessoa que eu estou falando, ele tem aquele caráter, ele é ruim mesmo.
eu falei uma coisa, mas ele realmente, não estou mentindo, estou falando uma coisa que ele tem. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu assim: se o seu irmão realmente ele tem aquela coisa, isso é fofoca. Se ele não tem aquela coisa que você está falando, você está fazendo uma injustiça. Então, pior ainda. A fofoca quando ele tem, olha aquela, ele mal de vaca, hein? Não pode ser uma fofoca. Se você fala, chama uma pessoa que é mal de vaca, uma pessoa mentirosa, ou uma pessoa, tudo isso é fofoca, se fala mal de outra pessoa. Mas pode ser que ele é assim mesmo, você não está mentindo, mas mesmo assim é uma fofoca, uma coisa proibida. Se você chamou ele de uma característica que ele não tem, aí pior ainda. Então, na verdade, a gente tem que pensar em tudo isso, pensar que realmente existem coisas que são grandes também, não só aqueles pecados grandes que a gente acha que, não, isso também é grande, porque uma coisa dessa pode também fazer estragar uma família, estragar uma amizade, muitas coisas podem ser estragadas através de uma palavra, uma coisa desse. Então, o falido, aquele que vai no dia do juízo final, mashallah, ele fez não sei quantas vezes a peregrinação, todos os meses do Ramadã ele fazia o jejum, ele fazia muita caridade, mas ele vem também com muita injustiça. Aí todas as pessoas vão procurar essa pessoa para pedir o direito. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, no dia do juízo final, ele também reconcilia entre as pessoas. Uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam estava sentado entre os outros companheiros, aí de repente ele deu um sorriso, depois ele chorou. Aí os companheiros acharam muito estranho esse comportamento do profeta, dar sorriso, depois ele chorou. Aí eles perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: o que aconteceu, profeta de Allah? A gente teve uma coisa estranha, o senhor sorrisa, depois se chora, o que aconteceu? Aí ele contou uma coisa que ele disse assim, contou uma cena que o anjo Gabriel trouxe para ele, que irá acontecer no dia do juízo final. Vai acontecer isso. Mas o que vai acontecer? Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam viu que duas pessoas foram lá para o julgamento diante do nosso Criador, no dia do juízo final. Aí um injusto e o outro injustiçado. Aí o injustiçado falou para Allah subhanahu wa ta'ala: ou meu Criador, eu quero meu direito. Esse meu irmão, ele cometeu comigo uma injustiça. Eu quero meu direito de volta. Aí Allah subhanahu wa ta'ala mandou aquele outro: agora pague o seu irmão, que você está devendo para ele. Aí aquele ficou muito assim, falou: oh Allah, mas na verdade eu queria pagar, mas eu não tenho mais nada para pagar para ele, já paguei. O coitado, ele é falido mesmo, ele já tinha distribuído tudo aquilo que tinha feito, todas as boas ações que ele fez na vida dele, ele já distribuiu tudo, pagou tudo, ainda sobrou pessoas que ele não pagou ainda. Aí, o que o injustiçado falou? Oh Allah, então, nesse caso, eu quero que ele leve alguns dos meus pecados, que pega meus pecados. Então, se ele não tem boas ações que ele para me dar, então leva uma coisa porque eu estou muitos pecados. Aí, nessa situação onde o profeta sallallahu alaihi wasallam chorou e falou assim que naquele dia é um dia muito, muito grandioso, que
as pessoas vão precisar de alguém que carrega os seus pecados. Então, depois Allah subhanahu wa ta'ala fala para a pessoa injustiçada. Falou para ele: "Ó meu servo, levanta sua cabeça." Aí ele levanta a cabeça dele e ele vê muitas coisas boas. Um jardim, parte do paraíso que tem muitos palácios, tem muita coisa que nunca ele viu uma coisa igual. Aí ele pergunta: "Ó Allah, para quem tudo isso? Quem é esse?" Aí Allah subhanahu wa ta'ala diz para ele para quem paga o preço dele. Mas ele responde: "Mas quem pode pagar isso aqui? Deve ser muito caro. Quem tem? Deve ser um profeta, uma pessoa que..." Aí Allah subhanahu wa ta'ala diz para ele que você pode pagar isso. E ele fala: "Então como eu posso pagar?" Aí Allah subhanahu wa ta'ala diz para ele: "Quando você perdoa seu irmão. Se você perdoa seu irmão, aí você vai ganhar tudo isso." Aí onde o profeta sallallahu alaihi wasallam deu aquele sorriso, aí ficou feliz. Aí ele falou para os companheiros dele: "Temem Allah subhanahu wa ta'ala e reconciliem entre seus irmãos, porque Allah no dia do juízo final ele reconcilia entre seus servos." Então, que seja aqui esse reconciliamento entre nós, tem que ser aqui antes de chegar lá para não ser falido. O que você gostaria ser elevada, apresentada na frente de Allah subhanahu wa ta'ala? Se você tinha feito uma coisa ruim, que agora e desses dias um momento para você se arrepender, para você apagar aquilo e deixa a sua página ser uma página iluminada, que você vai se orgulhar no dia do juízo final de ter uma página assim. Fecha esse ano com a melhor coisa, como o profeta sallallahu alaihi wasallam fechava com jejum. Ele queria que isso seja enquanto ele fazia o jejum. Por isso ele fazia jejum quase o Sha'ban inteiro, porque esse mês realmente, esse mês que é da prestar contas, a gente tem que sentar e fazer um levantamento, e a gente tem uma chance, alhamdulillah, graças a Allah subhanahu wa ta'ala, que nós temos essa chance, estamos vivos, estamos com vontade, com poder, que podemos, inshallah, mudar, podemos corrigir e podemos tornar e se purificar. Então, esse mês, inshallah, vamos prestar contas, se você tinha feito, faz um levantamento. Se você tinha feito umas coisas boas, fala alhamdulillah e continua e ainda acrescenta. Se você tenha feito uma coisa ruim, que também se arrepende e apaga aquela coisa ruim. Se você tinha uma situação fraca, religiosamente, espiritualmente, tenta fortalecer. Esse é o objetivo de qualquer prestação das contas. Você senta para avaliar, faz uma pequena avaliação. Como está? Se você é comerciante, você não faz isso. Quem não faz levantamento, irmãos, ele não é comerciante. Quem não sabe, quem tem loja e não sabe se ele está perdendo ou está ganhando, ele não é comerciante. Ele tem que saber. Você tem mercadoria, você está vendendo, ou você está gastando do seu capital, você não sabe, você tem que fazer levantamento. O que você vendeu, o que você pagou, o que você gastou, o que você ganhou. É a mesma coisa, a gente tem que fazer a mesma coisa na nossa vida eterna, nossa vida religiosa, a gente tem que fazer a mesma coisa. Se você está perdendo, então você dá para corrigir. Você vai esperar chegar a sua morte para você se corrigir? Ou você tem que fazer todo ano? Você aproveita esses momentos, irmãos, porque esses dias que não tem iguais, esse é o momento certo para fazer isso. Adianta fazer outro mês, adianta, mas esse mês que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou para fazer isso. Esse mês, o Sha'ban, é o mês que Allah subhanahu wa ta'ala vai olhar para a sua página. Como o diretor da escola, ele vai ver
Quando você pega, o aluno pega aquele papel que tem as notas, quando tem notas baixas, ele fica, esconde, ele não quer mostrar para ninguém, mas quando tem coisas boas, ele levanta a cabeça e fala, olha, aí mostra para os tios, para os pais, para todo mundo, olha que as notas boas, eles deixam a pessoa ter orgulho e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Então a mesma coisa podemos fazer na nossa vida espiritual. Tem que saber se você está ganhando ou você está perdendo. E para você, inshallah, ser salvo, um dos sábios, nossos sábios diz, se cada um de nós, ele faz a conta ou trata a si mesmo como trata o seu funcionário, ele entrará no paraíso. O que você vai com o seu funcionário? Aí se ele atrasa, você desconta. Se ele faz uma coisa errada, você vai lá, dá bronca. Se não sei o que, fica o dia inteiro observando o que ele está fazendo, onde ele foi, o que ele comeu, o que ele fez, sim ou não? Não aceita que ele cometa qualquer erro. E senão você vai descontar, vai não sei o que, vai fazer. Mas será que você faz isso com si mesmo? Se ele chegou atrasado, você vai perdoar? 3 dias, se ele chega atrasado, aí você fala, querido, não tem. Mas você chega sempre atrasado para a mesquita. Você nunca reza no horário certo. Você nunca fez as suas obrigações como Allah subhanahu wa ta'ala quer. Imagina você com si mesmo faz essa prestação das contas. Como você cobra seu funcionário, você tem que também cobrar a si mesmo. Faz essa coisa com si mesmo, não só com os seus empregados ou seus funcionários. Aí você, qualquer coisa pequena ainda, pode ser uma coisa assim. Aí você vai lá, fala muito, e você faz cada coisa assim, desse tamanho. Aí você, quem vai te cobrar? Vai ser cobrado sim. Vai ser cobrado. Por isso é importante, irmãos, a gente fazer essa prestação das contas. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Que fazem essa prestação das contas, autofiscalização, antes de Allah subhanahu wa ta'ala faz isso com vocês. Quando Allah faz, Allah é justo. E o pior de todas as coisas, quando você comete um erro, não com o seu Criador, mas com o seu irmão, que é pior, porque ele tem que perdoar. Se você tinha feito uma coisa errada na religião, aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele prometeu que ele vai perdoar. Quando você se arrepender, quando você suplica, pede, se arrepende, volta, aí apaga. Mas o ser humano é o ser humano. Quando você fez uma coisa errada com o seu irmão, ele tem que perdoar você. Por isso a gente tem que aprender, irmãos, encerrar o nosso dia fazendo essa prestação todos os dias, todas as semanas e todos os anos. Não espera o Ramadã chegar para você, o Ramadã para você ter uma nova vestimenta, mas você tem que tirar a vestimenta velha, a vestimenta suja que você tem antes, durante o ano inteiro. Quando vem o Ramadã, você entra com uma nova vida e fica com essa escola de 30 dias, se purificando para sair, inshallah, uma outra criatura, outro ser humano, outro pensamento, outra coisa muito diferente do que era antes do Ramadã. Pedimos que Allah, irmãos, que nos ajude. Estão prontos, inshallah? Kullu musta'ad, inshallah? Musta'adin? Vamos, inshallah, fazer essa prestação das contas. Vamos ter
todas essas mágoas, todas essas coisas ruins que a gente carrega e principalmente aquelas mágoas, aquelas coisas, ódio que a gente tem. Eu não lembro se contei para vocês aquela história do professor e da batata. Vocês conhecem a história da batata? Não conhecem? Vocês querem escutar essa história? Uma vez um professor, ele queria ensinar os alunos como eles têm que se purificar e têm que ter sempre o coração limpo e purificado. Aí pediu para cada aluno, quando ele chega em casa, senta e conta as pessoas que ele odeia, que ele tem problema, tem discutido com ele e tem ódio, o rancor com aquela pessoa. Aí ele também pega uma sacolinha e de cada pessoa que ele odeia, pega uma batata e coloca na sacola. Aí no dia seguinte, ele traz aquela sacola junto com ele. Aí quem tem ódio para 3 pessoas, ele vai trazer 3 batatas. Quem tem 5, vai trazer 5. Quem tem 50, também vai trazer um saco cheio de batata. Aí o dia seguinte, todo mundo vem para a sala. Eu vou fazer isso com vocês, né? Mas com tomate. Com tomate. Então, no dia seguinte, cada um deles, ele trouxe o saco dele pequeno, outro saco. Aí o professor falou, olha, tá bom, agora já está tudo assim, eu vou pedir para todos vocês, cada um fica com esse saco. Não pode jogar, carrega nas costas. Quando ele vai dormir, dorme com ele. Quando ele vai para o trabalho, vai para a escola, nunca você tira esse saco assim da sua costa. Aí ficou lá. Já pensou como quem tem... E batata estraga, né? Vocês já uma vez experimentou aquele cheiro ruim da batata estragada? Imagina a pessoa dormindo com um saco cheio de batata estragada. Uma semana, 10 dias, eles não aguentaram mais. A batata já está estragada, cheiro muito ruim. Aí chegaram, professor, por favor de Deus, você vai fazer o que com essa história da batata com a gente? Aí ele falou moral dessa prática. Falou, olha, filhos, esse aqui, o ódio que você carrega dentro do seu coração. A gente acha que quando você tem mágoa, quando tem ódio para uma outra pessoa, você está prejudicando ela, está prejudicando a quem? O seu coração que está sendo prejudicado. Talvez aquela pessoa não está nem aí. Quando você tem mágoa, tem uma coisa ruim, como aquela batata estragada. Você está carregando, onde você vai? Imagina aquela pessoa que está carregando uma coisa ruim 24 horas. Já pensou como ele vai ficar? Então, o que a gente precisa celebrar? Quando ele falou, joga essas sacolas, aí eles ficaram muito felizes. Alhamdulillah, que agora mudou, né? Então, quando você tira, tem que jogar essas coisas. Tira todo isso do seu coração, aí você vai ter uma vida muito melhor. Não vai prejudicar a outra pessoa. Quem vai ser prejudicado é você. Então, isso aqui que a gente precisa tirar de nosso coração. Tira todas essas coisas, o ódio, coisas ruins, e fica, inshallah, com um coração bom, limpo, e perdoa todas as pessoas
que você tinha cometido uma coisa errada. Tem um sábio que ele nos ensinou uma súplica. Ele fazia todos os dias antes de dormir. Eu vou aconselhar também vocês fazerem. É muito bonita essa súplica, essa prece que ele fazia todas as noites. Ele diz assim: "Oh Allah, eu coloco o Senhor como testemunha que eu perdoei todas as pessoas que eles tinham cometido algo errado comigo. Eu perdoei todas. E que o Senhor também ilumina os corações das pessoas que eu tinha cometido algo errado com elas, que eles também me perdoam." Ele perdoa todas e ele pede para Allah subhanahu wa ta'ala que abre os corações daquelas pessoas, se talvez ele tenha cometido algo errado, que essas pessoas também perdoam ele, para ele ficar nessa vida sem nenhuma dívida. Ele perdoa todos e todos eles perdoam ele. Uma coisa muito bonita que você dorme com essa situação. Uma situação muito pacífica, que você perdoa todas as pessoas que ele já tinha cometido algo errado e todas as pessoas. E se caso você tinha cometido algo errado com uma pessoa e você nunca mais acha essa pessoa, vai fazer o quê? Sabe o que você vai fazer? Se você falou mal de uma pessoa, aí você ficou arrependido, mas você nunca mais acha essa pessoa. Eu também, às vezes, vem pessoas me perguntam que eu emprestei dinheiro de um irmão e depois a gente perdeu o contato dele e nunca mais eu acho ele. Vou fazer o quê? Ou pode ser uma coisa moral. Você fez uma coisa errada, não é o material, mas uma outra pode ser uma coisa moral. Vai fazer o quê? Se for uma coisa assim, material, você pode doar em nome daquela pessoa. Que seja uma doação, mas em nome daquela pessoa. Ou você faz uma súplica para essa pessoa. Sempre faz uma súplica que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa aquela pessoa. Então, desse jeito você pode pagar essa dívida, ou pode, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa você. Então, mas sempre tenta se aliviar, se fica mais purificado, faz essa prestação das contas, porque no dia do juízo final, o que você vai pagar é muito duro, vai pagar suas boas ações. Que Allah subhanahu wa ta'ala, irmãos, ilumina nossos corações, que nos ajude para aproveitar esse mês do Sha'ban, o mês que antecipa o Ramadã, que inshallah todos nós sejamos de melhor forma, puros, purificados, perdoados, inshallah. Ele é generoso, misericordioso. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.